Esperança pra toda geração. Esperança ao meio norte e a toda a nação. Junto nos unir, a mensagem levar. Ousadia e fé, não vamos parar. Piauí, Maranhão, iremos ganhar. Vamos todos anunciar Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste a se render. Jesus, vamos todos proclamar ao Senhor que veio pra nos salvar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste a se render. Jesus, vamos todos proclamar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste a se render. Jesus, vamos todos proclamar ao Senhor que veio pra nos salvar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste a se render. Jesus, vamos todos proclamar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos vencido mais uma semana de lutas e vitórias. E esperamos adentrar uma nova semana sempre na mesma expectativa da presença e da orientação do Senhor Deus em nosso viver diário. Faremos nessa nova semana não somente aquilo que nós desejamos, é verdade, mas o que o Senhor deseja que façamos. E em tudo o que vier, certamente a direção do Senhor sobre a nossa vida. O nosso abraço a todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a partir de agora estão acompanhando a nossa live, estão marcando presença e esperamos que você esteja sempre reservando um tempo para se deleitar com a preciosidade da palavra de Deus. A primeira igreja batista em Jaicós até aqui tem chegado com as suas lives dominicais. Mas a partir do dia 27 desse mês, reabriremos o nosso templo, pela graça de Deus, com os cultos presenciais, iniciando com a nossa Assembleia Administrativa, depois de alguns meses, mais 6 meses sem a realização da mesma, às 9 horas da manhã. E os membros da igreja, então, que tiverem condições, estarão marcando presença. E à noite, então, obedecendo às normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, e diante das advertências já que somos conhecedores,
estaremos seguindo também para o bom desempenho da programação e também para a segurança de todos. O nosso abraço, neste momento, também às nossas queridas irmãs, sempre lembradas por nós, a irmã Anacleta Lima, a irmã Maria Isídia, a irmã Natanilde, a irmã Tertulina, a irmã do Carmo, todos vocês aí e outras irmãs que certamente têm nos acompanhado, têm tido lá suas dificuldades pessoais, mas estão aí sempre nesse momento reservando um tempo para acompanhar a palavra do Senhor. E vai aqui também os nossos parabéns aos aniversariantes dessa semana que passou. Dia 8, nessa terça-feira, o irmão Antônio Filho, nosso amado irmão, que ainda está residindo ali em São João do Piauí, mas esperamos ainda tê-lo mais perto de nós, com o tempo já reservado certamente pelo Senhor. A irmã Ravena Cainara, que também aniversariou neste mesmo dia. Na quinta-feira, a nossa pequena Maria Verônica aniversariou. E nessa sexta-feira, dia 11, aniversariou um pouco distante da gente também a irmã Graciana Coutinho Teixeira. Ela foi membro dessa igreja. De vez em quando o irmão Rogério está aí acompanhando também as nossas lives. Vai os nossos parabéns então à irmã Graciana Coutinho, em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. E também a nossa amiga Jusilene Vasconcelos, que acompanhou, tem acompanhado, está acompanhando a nossa programação e aniversariou neste mesmo dia 11. A todos esses e a outros que aniversariaram e nós não temos mencionado certamente aqui, mas fazemos votos de que esta data se renove muitos e muitos anos e que você possa viver sempre fazendo a vontade do Senhor Deus. Parabéns a todos vocês e aos demais. E que o tempo em que aqui viverem, realmente vocês possam viverem fazendo a vontade de Deus. Deus os abençoe. E lembrando que dia 19 desse mês, o próximo sábado, então agora, bem pertinho, será a abertura oficial da Igreja Batista em Massapê, do Piauí. Será um momento muito importante quando teremos a direção da Igreja Batista da Comunhão em Teresina, a primeira Igreja Batista em Teresina, em parceria também com a primeira Igreja Batista em Jaicós. Essas três igrejas marcando presença ali em Massapê. Lembrando que o povo massapeense é que está de parabéns por receber mais uma agência do Senhor Deus para transmitir as boas novas da salvação em Jesus Cristo. E você, que ainda não pertence a uma igreja evangélica, terá a oportunidade também de conhecer de perto o trabalho realizado pelos batistas da Convenção Batista Brasileira, a igreja que muitos denominam de tradicional, mas nós não seguimos tradição, nós pregamos o evangelho genuíno, puro e verdadeiro de Jesus Cristo. E nós estamos convidando você a ouvir, e não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, ali em Massapê do Piauí. E ainda lembrando aos amados irmãos que a programação que nós anunciamos, que seria hoje a reabertura dos trabalhos propriamente ali em Patos do Piauí, fora transmitido transferido, para o dia 20. O próximo domingo, então, nós estaremos lá com a reabertura dos trabalhos da Igreja Batista em Patos do Piauí, e ficando, então, da
Primeira Igreja Batista aqui em Jaicós, para o dia 27, o último domingo. Você deve estar, então, atento a isso. Nós teremos um momento quando você pode, na sua casa, onde você estiver, cultuando ao Senhor também com aquilo que você tem dedicado ou separado para o Senhor. Quando tivermos nossos cultos presenciais, aqueles que puderem estar no templo, então estarão certamente contribuindo lá também presencialmente. Mas isso não impede você de estar na sua casa também contribuindo, entrando em contato com a tesouraria da sua igreja, da sua igreja que você faz parte, sendo membro ou congregado, e assim participando. Lembrando também que a sua oferta para missões estaduais, ainda pode ser entregue. Você pode separar e entregar para tesoureiro, que depois fará chegar até as mãos do nosso secretário executivo da nossa associação, que então há de depois distribuir para o campo, para o sustento dos missionários na nossa querida meio norte do Brasil, Piauí e Maranhão. E vem aí, logo, logo nós estaremos com a abertura oficial da campanha para missões estaduais, missões nacionais. E você já deve estar preparando para isso. Hebreus capítulo 7, 1 e 2. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Você pode, hoje em dia, ser um imitador da mesma forma, dedicando ao Senhor aquilo que a Ele pertence. Nós estaremos neste momento ouvindo, então, uma inspiração musical com os nossos amados irmãos Rayane Beatriz e o irmão Wender, louvando ao nosso Deus, e a seguir a irmã Ana Raíla está agradecendo ao nosso Deus, uma oração de gratidão e intercessão pelo privilégio que o Senhor concede aos seus servos de contribuírem para a causa de Deus. E ao mesmo tempo ela estará intercedendo também em favor da mensagem que o Senhor Deus tem para os nossos corações. Deus sempre tem algo para as nossas vidas. E você, então, abra o seu coração de já para que o Senhor fale através do seu servo. Nós apenas queremos ser o canal, o instrumento para transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Graça e paz, irmãos. Amém.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Gostaria de convidá-lo neste momento para acompanhar-nos num texto da Palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 24, de versos 14 aos versos 18. E eu quero destacar nesta mensagem o verso 18, deixando bem claro para a sua vida, para o seu coração. Deuteronômio capítulo 24, de 14 a 18. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagará sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Amém. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós queremos neste momento refletir na palavra de Deus dentro do tema. Lembremos-nos sempre. O verso 18 traz então este grande desafio. Mas lembra-te de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. O nosso propósito, propriamente nesta mensagem, é que os nossos amados irmãos e ouvintes lembrem-se do que eram antes e agora sejam agradecidos e tratem bem aos que, na verdade, são desfavorecidos. Pensando bem na forma em que eu tenho aqui, por exemplo, um fio de lã ou algo que pode chamar a atenção de alguém. Por que isto? Por que o pastor usa tal coisa? Alguém usa certamente isto. Lembrando que quando eu vejo tudo isso, eu lembro da passagem que faz-nos lembrar realmente de alguma coisa. A passagem explica que o que vem significar um lacinho na mão ou no dedo, como alguém quisera colocar, popularmente, em linhas gerais, eu digo que isto serve para fazer a pessoa lembrar algo muito importante, ou seja, depositar fé de que será capaz de livrar o seu momento difícil, ou algum momento de alguns males, ou mal olhado como
chama alguém aí o mais conhecido quebrante que o ser humano diz. São coisas que tem por aí afora. E quando esquecem de tal talismã, o acompanhado no seu dia a dia, a pessoa fica às vezes até assustado e até entristecido. Isso aqui precisa usar. O bebezinho precisa carregar isto. E quebrando esse pacto, diz alguém, nada vai dar certo. E olha bem, meus amados, que como acontece até hoje em dia, um cidadão que passa por displicente, ignorante, rejeitando e procurando menosprezar os que usam a máscara. Alguém diz isso aí é invenção do ser humano, não tem nada a ver. E tem outros que levam a sério propriamente pensando, eu preciso obedecer para a minha própria preservação, para que eu me sinta mais seguro. É algo que no passado nem se pensava em usar, mas hoje, não usando, pode ser ignorado por alguém. No caso de lembrarmos sempre, há coisas que já se passaram, boas e más, e que devem ser lembradas. Quando esquecemos o passado, podemos até cometer injustiças terríveis. Há os adultos que esquecem até que foram crianças e hoje castigam seus filhos por falhas iguais às que eles mesmos cometiam. E até mesmo querendo descontar, dizendo, no meu tempo não era assim, e hoje só querem viver de boa vida. E quando comete uma falha, então, taca neles, porque foi assim que eu fui criado. Lembrando, e sempre então procurando lembrar de um passado amargo, de um passado difícil, e querendo repassar esse passado como um tempo presente, desejando que isto seja levado para a geração futura. Quando eu vou aqui trazer, contando isso e contextualizando a passagem bíblica que nós acabamos de ler, podemos olhar firmemente para uma nação que havia saído do Egito, lugar onde vivera como escravos e agora dirigiam-se para a terra prometida. Esqueciam dos livramentos de Deus, murmuravam contra Moisés e desobedeciam às advertências que vinham sobre eles da parte de Deus. Vários profetas chegam a denunciar as suas atitudes como sendo uma nação rebelde, uma nação pecadora, como fora exposto na mensagem do domingo passado. Advertência a uma nação pecadora, uma nação que chega ao ponto, então, do profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, ter que dizer aquela mensagem dura da parte de Deus, que o povo não estava andando de acordo com a sua vontade. O povo estava agindo de uma forma totalmente errada. E o povo precisava então colocar em suas mentes as coisas velhas e desagradáveis, e haveriam então de passar tudo e tornar-se em breve algo diferente, e assim mudaria o seu viver. E mesmo quando não fosse muito agradável, eles deveriam lembrar-se pelo menos de duas coisas apenas, as quais nós também devemos lembrar. Primeiro, eles deveriam lembrar-se da terrível situação do passado, a situação em que eles viviam no passado. Verso 18, a parte A, quando diz, mas lembrar-te-á de que foste servo no Egito. Primeira coisa que a pessoa precisa lembrar, como era a sua vida no passado. Nada agradável.
Para Israel, não seria uma lembrança agradável pensar nas fortes emoções, pensar na vergonha e tristeza, mas deveriam ser lembrados. Deveriam lembrar-se constantemente de como era a sua vida, o que acontecera no passado. E a ordem para lembrar o passado vai aparecer em 4 lugares neste livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versos 12. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 15, versos 15 diz: e lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isto. 16, versos 12. Lembrar-se-ás de que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os cumprirás. E Deuteronômio 24, 18 e 22. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te tirou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Sempre a mesma recomendação, lembrar-se de tudo que acontecera e lembrar-se agora da direção de Deus sobre a sua vida. Certamente, as lembranças que temos do nosso passado, longe de Deus, também não são nada agradáveis. Devemos tê-las sempre em nossa mente, no desejo de agora, em uma nova vida, estarmos sempre melhorando no Senhor. Até um cântico que o pastor Alcântara gostava muito de cantar, me parece que lá na CIB, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Esse deve ser o propósito do crente em Cristo Jesus. Não que agora é um santinho, não que agora é diferente dos outros, na verdade é. E tem que procurar estar sempre melhorando no seu viver. Tendo em nossa mente, então, tratarmos os outros como gostaríamos de ter sido tratados. Então, os israelitas deveriam lembrar o passado, um passado de escravidão, pois tratavam os outros agora de fora diferente. E o contexto mostra como deveriam agir em relação, então, aos desfavorecidos. Como deveria ser, então, a situação, já que não gostariam de serem tratados daquela forma, deveriam agora não oprimir aquele que trabalhava para ele, necessitando de alguma coisa, aquele que chegava às suas portas desejando alguma coisa, no dia receber aquilo que lhe era direito. E os pais agora vão ter que tomar as suas próprias atitudes, não responderem pelos filhos. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. E o profeta Ezequiel vai chegar a dizer da parte de Deus que a alma que pecar, essa morrerá. A própria pessoa terá que pagar pela sua própria vida. Não é outro responder por si, não é esperar que depois da morte alguém venha pedir, abrir para ele ou para ela, Senhor, as portas da vida, os portais dos céus. Não é alguém pedir repouso, dá-lhe, Senhor, porque algo que eu tenho que fazer é aqui. Não esperar que depois alguém venha assumir a minha culpa, alguém venha assumir o meu pecado. Isso é algo que deve ser feito no momento em que eu ainda estou com vida. Depois, não pode se fazer nada. Cada um terá que responder por si mesmo diante de Deus. Se a vida cristã tem dificuldades, é verdade. E nós enfrentamos muitas dificuldades. Pensando bem,
Tratemos como Deus nos tratou e como gostaríamos de ser tratados pelos homens. Romanos 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tomou a sua iniciativa, mesmo sendo pecadores. Ele sim, ele pôde fazer, e ele pode fazer alguma coisa por alguém que, reconhecendo os seus pecados, creem no seu sacrifício, creem que ele é capaz de perdoar os seus pecados. 1 João capítulo 4, versos 19, o apóstolo João vai dizer que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, lembrar-nos do passado para não agirmos como credor da palavra lá de Mateus 18, versos 23 a 30, que ele que na verdade ele devia alguém, foi perdoado, e depois alguém o devia, e ele então lutou querendo receber de toda forma. Esse texto você pode ver por completo lá de 23 a 30 de Mateus. Mas lembrarmos o passado para não desprezarmos a situação atual. É algo que precisa ser observado por você. No caminho para a terra prometida, nas primeiras dificuldades, o povo queria voltar ao Egito. Saudade de alguns atrativos que ficaram para trás. Números 11, 4 e 6. O texto lá mostra que eles começaram a lamentar para Moisés, dizendo: nós temos saudade dos peixes, das cebolas, dos pepinos, dos melões, do alho, tudo que nós tínhamos lá, tudo que nós comíamos de graça. E o verso 6 vai dizer que agora a nossa alma se seca e coisa nenhuma há senão esse maná. É como se alguém reclamando da vida, dizendo: não tem nada nessa casa, só tem cuscuz hoje, hein? E agora é só isso, não tem uma comida boa como eu tinha lá onde eu vivia, ou como era a minha vida no passado. Agora tudo está piorando. Também na vida espiritual, muitas vezes isso pode acontecer. Alguém dá saudade daqueles momentos da vida passada, achando que está perdendo o seu tempo agora, seguindo a Cristo Jesus. E quando dá saudade de tudo aquilo, diante dos nossos olhos, a gente pode ver tanta coisa que pode nos chamar a atenção, tantos atrativos. E hoje, na verdade, não é diferente do que outrora fora para os servos do pecado, como um certo desejo de voltar atrás. Na vida cristã tem dificuldades. O pecado tem os seus atrativos. Se não fosse assim, ninguém pecaria. E Gênesis 39, versos 9, diz que José, quando estava lá diante da esposa de Faraó, foi tentado pela mesma a cometer um adultério com ela, e pecar propriamente, trair o seu chefe lá, o seu rei, Faraó. No entanto, ele disse para aquela mulher: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? 2 pecados poderia cometer: contra o seu chefe e também um pecado contra Deus. Sansão não resistiu diante da tentação ali, diante de Dalila, ele deixou-se levar. Daniel registra também, Daniel 6, verso 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que eles bebiam propriamente ali. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E eu diria, meus amados, de que o pecado sempre trará as suas consequências.
E todos nós lembramos do desastre que o mesmo causara em nossa vida sem Jesus. Uma vida que era só de desilusão. Como diz uma música muito usada por aí, uma folha seca caída no chão, levada para onde o vento quiser levar. Assim era a nossa vida desorientada. E eu poderia pensar num exemplo negativo que pode haver na vida de muitas pessoas. Deve ter sido essa a sua realidade também. Mas houve um homem que guardava sempre consigo uma foto em sua casa. E ele só pensava nessa foto, e quando ele olhava para a mesma, ele sentia-se envergonhado. Por quê? Ele, numa ocasião que ele se encontrava embriagado, alguém tentou tirar uma foto de uma forma estranha. Quando ele olhava aquela foto, vendo ele caído lá no chão, e alguém colocando as duas mãos no seu rosto, e ele envergonhava-se com aquela foto. Tempos depois ele descobriu que aquelas mãos que tapavam seu rosto eram as mãos de sua mãe, procurando protegê-lo mesmo naquele momento difícil. E quando então ele, pensando com a maior cara de bobo, a cabeça amparada pelas mãos mãos desconhecidas, que na verdade era da sua mãe, ele não sabia. Ele não tinha desejo de olhar para aquela foto. E ele chegou ao ponto de desejar até queimá-la, mas resolveu guardá-la de lembrança de como e até onde o homem pode chegar afastado de Deus. Você certamente tem algumas fotos dessas nas suas páginas, guardadas, então, reservadas, algumas fotos da sua velha vida, numa mesa cheia de copinhos lá, cheia de cervejas, no meio daqueles amigos, daquelas amigas, não tem? Às vezes você tem algumas dessas fotos, algumas lembranças, outras você às vezes até já destruiu, porque não dava para olhar tal coisa, não dava, e quando você olha e pensa, a minha vida era torta mesmo, hein? Eu era uma pessoa desajeitada, descontrolada, era só levado pelos outros, não sabia me governar. E aí você sente-se vergonha de tudo isso. E aí a gente fica pensando até aonde o homem pode chegar afastado de Deus. Como essa vida é terrível para aquele que a segue. Eu falei no caso aí de lembrar-se através da bebida, mas você se lembra daquela ocasião que você ia para umas determinadas romarias, onde você estava ali perto daquela imagem, às vezes tirava fotos ali, ou levava seus filhinhos lá para pagar promessas, ou pagando por eles, que eles não deviam nada, e quem deve é que tem que pagar, quem promete é que tem que pagar mesmo. E, no entanto, tantos sacrifícios, e ali você estava, naquele lugar, e alguns olham, essa era a minha vida passada, essa era a vida em que eu vivia. Eu me lembro, quando pastoreávamos lá em Colinas do Maranhão, que um determinado irmão lá, que era um idólatra de mão cheia. Ele tinha na sua casa, desde a Bárbara até o Cipriano, até outro, até o Francisco da Chaga, do Canindé, e tantos e tantos e tantas. E quando nós apresentamos Jesus para aquele amado irmão, ele aceitou Jesus como seu Salvador. E aí o seu neto, que já havia aceitado Jesus, disse, vô, ou chamava ele de padrinho, padrinho, que era o seu avô. E agora o que o senhor faz com isso aí na parede, essas coisas? Tira isso daí, vamos destruir isso aí. Não sei. Ele diz, olha, pastor, não faz mal não? Faz mal você continuar com essas maldições. Você se dá bem abandonando tudo
que o separa de Deus, tudo que Deus desagrada, e procurando servir a Deus. Ele diz, mas eu comprei esse quadro tão caro lá numa romaria que eu fui, esse quadro me custou R$150, dizia ele. Ele diz, pastor, pode tirar. E quando abrimos o primeiro quadro, tiramos aquele papelão do verso. Quando ele vai olhar, pensando que era uma foto, uma linda foto, impressa realmente num foto, era uma xerox colorida, do pior papel que tinha ainda naquele lugar. E ele fica tão irritado. O quadro era um quadrozinho também comprado lá naquelas lojinhas dos 10, que pegando aquela foto colorida, colocando ali aquela xerox, naquele, venderam e vendiam num valor explorador desse. E aquele irmão ficou tão revoltado, mas não pode, eu dei tanto nisso aqui. Uma xerox de R$2, colorida, mais R$10, num quadro, numa moldurazinha daquela, R$12, pagou-se um valor imenso. E é assim que se faz. Por isso que eu digo, alguém tem aquela fitinha e é apenas colocado com uma canetazinha dourada, determinado nome, ou determinado, estive em tal lugar e lembrei-me de você. E a pessoa diz, agora eu vou usar isso aqui. Algo que eu tiro dentro de uma caixa de papelão e faço alguma coisa e alguém deposita fé em tal coisa. Essa é a situação de muita gente. Mas vamos deixar essas coisas para lá e vamos pensar de que há uma solução. O homem pode chegar a afastar-se de Deus, mas, no entanto, ele pode estar num lamaçal. Éramos antes escravos do pecado e nunca mais podemos desejar voltar atrás e nem desprezar a situação atual, pois com lutas e sofrimentos sempre será melhor do que a vida passada. Mesmo que você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha enfrentado lutas, mesmo que você tenha enfrentado tantas dificuldades na vida cristã, lembre-se de uma coisa: com todo sofrimento agora, é bem melhor do que a vida passada. Aquela vida em que você levava com tantos sofrimentos, com tantas decepções, e você não sabia como sair de tal situação. A nossa situação, que é incomparavelmente melhor do que aquela vida passada. E agora devemos agradecer pelo futuro que está prometido nos céus. Depois de tantas lutas, depois de tantas decepções, há algo na nossa vida. A nossa situação agora não se pode nem comparar mais com aquela do passado. Devemos mesmo agradecer ao Senhor pelo futuro que a nós está reservado. Eu, esta semana, presenciava 2 cenas de 2 missionárias que nós estávamos orando pela sua vida, pela sua recuperação. Uma, o Senhor Deus levou nesta semana, a irmã Teresa Sá Evangelista, alguém que viveu uma vida exemplar ali na cidade de Floriano, mas já partiu desta vida. A outra, que também estava ali em Teresina e foi transferida para Caxias, a irmã Yara Pires, uma missionária lá de Buriti Bravo. Esta irmã, precisando de doação de sangue, estávamos orando, apareceram bolsas de sangue, e ela agora transferida para Caxias, do Maranhão, na enfermaria onde ela se encontra. Ela pôde falar de Jesus para uma senhora ao seu lado, que recebeu alta ontem. E aquela senhora, então, aceitou Jesus. E agora o seu pastor, o pastor Oswaldo, dizia: agora nós
vamos começar o discipulado com essa nova irmã, acompanhando no seu crescimento cristão. E olha bem, a irmã Yara lá no hospital, pregando o evangelho, levando alguém a aceitar a Cristo Jesus. Alguém que tem uma vida exemplar, que não deseja ir para o céu sozinha, no momento que Deus vai chamar, mas que deseja que alguém vá junto com ela. Este deve ser o desejo de todo crente. Esse deve ser o seu desejo, meu irmão, minha irmã, de não ir para o céu sozinho, mas levar propriamente o seu amigo, a sua amiga, os seus parentes, que aí estão achafurdados nessa idolatria, nessas coisas terríveis, nessa cegueira espiritual desses dias, a abrirem seus olhos e crerem que há só um Deus verdadeiro que eles devem adorar, devem prestar culto. E então, depois que acontecer isso, depois que alguém confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, aí vai tornar-se realidade aquele Atos 4,12 que o apóstolo Pedro mostrava àquela multidão. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lembrando, só pelo nome de Jesus, só através de Jesus. Eu quero concluir então dizendo que aqueles que agora vivem a nova vida só podem retirar os fios ou as fitas que foram amarradas no passado sobre a sua vida, sobre o seu braço, sobre alguma coisa que poderia talvez, ou pensavam poderiam trazer sorte. Mas aqueles que continuam lembrando sempre o que vocês eram e quem foi que mudou as suas vidas, isso vai determinar o seu modo de agir em relação ao próximo e em relação ao Senhor nosso Deus. Lembre-se sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, ou meu amigo, minha amiga, que sempre nós e todos os cristãos fomos escravos do pecado. Hoje somos filhos de Deus, de graça, por meio da ação libertadora e transformadora de Cristo, é que isso tornou-se realidade na nossa vida. Tornamos a partir de agora filhos de Deus. Lembremos-nos sempre disto e sejamos gratos a Deus. Sejamos pacientes até com o nosso próximo. Lembrando como era a nossa vida no passado, pensando também no quadro do povo israelita, lembrando de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Bem, lembrando de que éramos também servos na vida de pecado, na idolatria, nas orgias, na bebedeira, nas farras, diante de amigos, entre aspas, que não eram amigos coisa nenhuma, e que muitos de vocês até perderam esses amigos, depois que tomaram um novo rumo de vida, depois que decidiram seguir a Jesus. É verdade, a gente perde para ganhar. Perde falsos amigos para ganhar verdadeiros amigos. Perdem aqueles em que nós poderíamos contar nossas dificuldades e não poderiam fazer nada, apenas dizendo, vamos fazer mais, vamos tomar mais um golinho, para a gente esquecer esses momentos difíceis. Encontramos agora amigos de verdade que dizem, meu irmão, vou orar por você. Minha irmã, pode deixar que eu vou colocar sua causa diante do Senhor. Vá em frente, porque você vai vencer. Deus vai lhe dar forças neste momento. É desse tipo de gente que nós precisamos propriamente. Lembremos-nos sempre de que alguém pode nos ajudar. E o Senhor que livrou aquele povo, o Senhor que tirou aquele povo do Egito, daquele lugar de sofrimento, podia dirigir aquele povo. Mas como mencionávamos na mensagem domingo passado, eles esqueceram-se do Senhor. E eles confiaram que um bezerro de ouro era que havia sido o seu Deus. E eles então estavam propriamente voltando-se para
outros seres que Deus não se agrada, e Deus chega a dizer que aquela nação era uma nação pecadora. E quando chegava com as suas orações, com as suas preces, não adiantava, que Deus não ia ouvir, porque eles estavam agindo de forma errada. Não estavam agindo conforme Deus se agradava. Você pode até ser um religioso, uma religiosa sincera, mas se a sua religiosidade, se a sua devoção não for colocada diretamente, especialmente, unicamente para Deus, tudo será em vão. Então, meu amigo, minha amiga, entregue sua vida ao Senhor Jesus. E assim fazendo, você terá sentido na sua adoração. Terá rumo. E você só terá tristeza, só terá vergonha do seu passado. Mas você vai se alegrar, sabendo que agora, com Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, pronto, ficaram para lá. E agora, nova vida em Cristo Jesus. Tenha essa nova vida se você ainda não tem. Entregue sua vida a Jesus ainda esta noite. E comece um novo dia. Comece depois, a partir da segunda-feira, já uma vida totalmente diferente daquela que vivera antes. Porque é isso que o Senhor te ordena que faças. Então, obedeça. Creia. Entregue sua vida única e exclusivamente ao Senhor. E deixe Ele tomar conta da sua vida. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, continue firme no Senhor Jesus, levando outros também a crerem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus o abençoe também, meu amigo ou amiga, na sua decisão de seguir a Cristo Jesus. Amém. Olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz me ver assim como sou. Abre os meus olhos, eu preciso ver de hoje, de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida, teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo.
pecado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Vai viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Eu gostaria de, neste momento, orar pela sua vida. Talvez você esteja atravessando momentos difíceis, talvez você esteja ainda em dúvidas, ou talvez agora você esteja pronto a dizer, sim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero mudar meu rumo de vida. Eu creio que o Senhor Jesus é a única solução para a minha vida, para perdoar os meus pecados. Depois de orarmos, se você desejar entrar em contato conosco, em contato no nosso Facebook, aí no nosso WhatsApp, você tem nosso contato, ou pode entrar em contato com alguém da Primeira Igreja Batista em Jaicó, se você reside aqui, nessa cidade, ou em outra cidade. Você pode entrar em contato com algum irmão, com um pastor, que poderá também ajudá-lo no seu crescimento na vida cristã. Mas não deixe de fazer isso. Entregue sua vida enquanto antes também para o Senhor. Pai querido, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor estas vidas que têm ouvido a Tua palavra. Colocar diante do Senhor a vida dos Teus servos que antes viviam uma vida pregressa, uma vida de pecado, uma vida de se envergonhar. E agora, quando podem olhar seus álbuns, podem olhar suas fotos, podem olhar a maneira como agiam no passado, até mesmo com as suas roupas do passado, aonde viviam, nas festas, nas orgias onde estavam. Agora podem até sentirem tristeza e vergonha da sua situação. Mas podem agora se alegrar, podem agora glorificar ao Senhor por uma nova vida que tem em Cristo Jesus. Quando tudo ficou para trás, e agora ela deseja continuar vivendo para o Senhor. Procurando agora consertar a sua vida, consertando o seu passado, com uma vida agora totalmente diferente. E aquelas pessoas que, embora às vezes servindo ao Senhor, mas tendo saudades ainda daqueles pepinos, daqueles melões, daquelas carnes do passado, com aquela vida de tudo, que tudo vale, mas que nada faz sentido para a sua vida hoje, mas que essas pessoas possam firmarem-se na tua palavra. E aqueles que ainda não tomaram uma decisão, que neste momento estão dispostos ou dispostas a abandonar a sua vida de pecado e crer em Cristo Jesus. Pai, nós oramos para que esta vida seja perdoada pelo poder de Cristo Jesus. Arrependida, é verdade, venha confessar os seus pecados ao Senhor Jesus e ter do Senhor o perdão. Imediatamente, no mesmo momento que se arrependerem. E o seu passado sendo esquecido, sendo perdoado, e agora vivendo para o Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão ansiosos pela cura de uma doença que às vezes nem não gostariam mesmo de ter, estão ali, alguns até sem esperança, mas oramos, Pai querido, para que nesses momentos possam ainda lembrar-se do Senhor, possam arrepender-se dos seus pecados, antes de partirem desta vida para a eternidade. Porque depois não terá mais saída mesmo, não terá mais solução,
Nós oramos, Pai, em favor daqueles que cuidam da saúde dessas pessoas, os médicos, as enfermeiras, os agentes de saúde que estão trabalhando constantemente, também levantando casos, descobrindo algo e dando conselho para essas pessoas. Pai, nós colocamos diante do Senhor também a nossa cidade, as demais cidades do nosso Piauí, do Brasil e do mundo. Nós oramos para que este problema, para que este grande mal seja afastado pelo poder de Cristo Jesus. Clamamos para que no tempo certo a vacina contra essa Covid-19 venha surgir, venha aparecer e venha amenizar um pouco essa situação em que vivemos. Nós colocamos diante do Senhor aqueles que choram porque perderam um ente querido. Dê o consolo a essas vidas neste momento, Pai querido. Eles precisam tanto da tua ajuda, da tua direção. Nós oramos e pedimos agora, Pai, que o Senhor conceda uma noite em paz, um sono tranquilo ao teu povo, a todos aqueles que têm nos ouvido nesta noite. Pedimos a tua graça, teu amor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que invocam em espírito e em verdade o teu nome sobre a face da terra. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, aquele que morreu, mas não permaneceu morto, ressuscitou e está vivo nos céus, o único que pode realmente perdoar os nossos pecados. Em nome dele que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos e amigos, aqui nós queremos agradecer a todos que estiveram nos acompanhando. Nós não faremos aqui propriamente a leitura daqueles que estiveram nos acompanhando, mas certamente você esteve acompanhando aí. Isso porque nós, hoje, por algumas dificuldades, então tivemos que antecipar a nossa gravação por motivo de força maior, a nossa apresentação. E Deus conhece a sua vida e sabe que você acompanhou, sabe quais as suas dificuldades. O Senhor Deus há de lhe abençoar a cada momento. E pedimos que no próximo domingo você esteja nos acompanhando, mas lembrando também então de nesta semana você estar acompanhando nossas atividades. Você que é lá do Massapê, do Piauí, ou conhece alguma pessoa daquela cidade, divulgue para ele. Sábado é dia de festa, festa verdadeira, a festa, o movimento que realmente causa impacto numa cidade. Chegando à Igreja Batista em Massapê do Piauí, e o povo massapense recebendo de braços abertos aqueles que estarão chegando ali para divulgar a mensagem da palavra de Deus. E no domingo, então, em Patos, a reabertura dos trabalhos presenciais, dos cultos presenciais também naquela cidade. Estejamos preparando-nos para o dia 27, então, estarmos na Primeira Igreja Batista em Jaicós da mesma forma. Bem, tenham todos uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus e que Ele os abençoe. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.